Bom, pessoal, hoje nós vamos dar continuidade na aula de dosagem de concreto. Que nós vamos tratar hoje aí, os assuntos do dia. De novo aí a parcial das entregas, né, que está lá no blog sobre os trabalhos. Se alguém achar que tem algum trabalho que foi entregue e não está anotado lá, me manda um e-mail. Os e-mails que foram mandados para corrigir eu ainda não olhei. Mas vou corrigir, tá? Ninguém vai ficar prejudicado caso eu esqueça alguma coisa. Isso aí a gente tem tempo para resolver. Esse trabalho para entrega, reforçando com todos aí, é o que vai valer as notas, né? Soma 80% das notas dos trabalhos. Continuar aí a atenção no material postado no blog. Hoje nós temos um trabalho do concreto, parte teórica para ser entregue, né? Então, a expectativa é que receba hoje todos esses trabalhos e, efetivamente, como a data está marcada desde o primeiro dia de aula, a entrega ela é hoje. Amanhã eu já não aceito mais, ou seja, o trabalho que tem um peso maior na nota, vai ser o trabalho de concreto. Então, 50% da nota dos trabalhos está nesse trabalho de concreto aí, tá? Bom, os seminários estão mantidos dentro das suas respectivas datas e grupos, ou seja, dia 7, a princípio a gente já tem um seminário a ser entregue, mas eu vou combinar com vocês da gente encerrar o assunto de argamassas, né, fazer uma avaliação desse assunto. Então, no dia 7, eu estou querendo, nós vamos fazer uma atividade avaliativa sobre argamassa. Então, vou postar para vocês a prova e aí nós vamos fazer, vocês vão me entregar no dia 7 mesmo os exercícios, tá? Vai cair parte teórica e a parte de cálculos, então vai ser uma prova normal feita em casa, tá? Hoje nós teremos um exercício também para ser entregue, tá? No final da aula, para complementar o que a gente falar aqui. Tudo bem? Vamos seguir aí. Bom, a gente tem, na aula passada, nós desenvolvemos o traço do concreto em massa para esses parâmetros que está anotado aí na tela. FCK 20 MPa, tipo de adensamento manual, CP32, modo de finura areia média grossa, massa unitária da areia 1,6 kg por decímetro cúbico, a umidade estabelecida em 5%, o inchamento em 25%, diâmetro máximo característico da brita 25 para esse concreto aqui, e a massa unitária da brita 1,45. Sim. Boa noite. Boa noite, seu José. Desculpa meu atraso aí, tá? Perdi muita coisa? Não, está começando agora, eu só dei notícias sobre, falando só desses assuntos aqui, repetindo aí para vocês, o mais importante é que nós vamos ter uma atividade avaliativa dia 7, a próxima aula, então a próxima aula é uma prova, tá? Okay. Outra coisa importante que eu falei é a entrega do trabalho de concreto, ela é hoje e como ela está marcada de longa data, eu não vou aceitar amanhã. E o trabalho de concreto, ele representa 50% da nota dos trabalhos. Somando os trabalhos todos, 80%. O trabalho de concreto vale metade disso. E a prova nós vamos fazer no dia 2, tá? E hoje, ao final da aula, nós temos um exercíciozinho para entregar também, tá? Para poder fixar. E a prova, o assunto da prova não vai entrar o concreto. Eu quero só encerrar o ciclo da argamassa, que nós não temos os exercícios, mas não fizemos uma avaliação prática. Então vamos fazer a parte teórica, uma prova, e um exercício de cálculo lá também, tá? Então estava começando aqui, falando sobre o que nós desenvolvemos na aula passada. Nós fizemos o traço em massa para esse concreto de 20 MPa, nós paramos no traço executado, tá? Então, com 20 MPa e tipo de adensamento manual, cimento CP32, areia média grossa, massa unitária da areia 1,6, umidade 5%, inchamento 25%,
diâmetro máximo característico da brita 25 e a massa unitária da brita 1,45. Com esses parâmetros, nós chegamos na última aula nesses valores, né? A gente fez, o último item lá era a determinação em peso para 1 kg de cimento, onde a gente achou para a massa seca dos insumos do concreto, cimento 1 kg, né, para 1 kg de cimento, areia a gente verificou que o traço era 1,558 kg, a brita 2,542 na proporção e o fator água-cimento 0,51. Nós fizemos também na aula passada a correção, nós tiramos do valor da água o que está incorporado na areia, ou seja, em função da umidade de 5%, nós diminuímos o valor da água, passou para ser 0,43 e o valor da areia para 1,635. Esses valores aqui, eles, para nós, assim, eu considero que o traço seco em massa é o mais importante para a gente ter guardado como referência do concreto, porém na obra esse valor nas obras de pequeno porte e as obras que fazem o concreto medido em volume, esses valores não expressam muita coisa. Então o objetivo hoje, da aula de hoje, é transformar esses valores aqui em valores que a obra consiga administrar, ou seja, passar o que está em massa para volumes, porque em obra de pequeno porte, médio e pequeno porte, e até obra, às vezes numa obra grande, você usa o concreto usinado e você, em algum momento, você quer fazer um pequeno concreto, então, mas não tem balança na obra. Então esses valores aqui, sempre a gente chega inicialmente no valor em massa, mas é necessário, para comunicar com a obra, passar isso para volume. Então é isso que nós vamos fazer hoje, tá? Lembrando aí que a água incorporada na areia seca altera o volume da areia. Na massa aumenta o peso, mas em seu volume também, devido ao inchamento. No caso do nosso exercício, a gente vai considerar que o inchamento é de 25%. Ok. Então, como eu estava falando aí, então é mais comum em obras de pequeno e médio porte, concreto fabricado a partir dos agregados dosados em volume, em padiolas, já que o cimento vem ensacado. A transformação de massa para volume é feita usando a massa unitária, que considera o volume aparente dos agregados, ou seja, o volume do agregado somado ao volume de vazios. Então, para quem não sabe, eu tenho que passar o volume para a obra, mas eu tenho que também padronizar na obra alguma coisa para medir. Então a gente faz as padiolas, né? Essas medidas aqui, elas são determinadas, essa medida H, L, C, esse caixote aqui, são determinados para que a gente defina o nosso traço. Então eu vou passar para a obra, olha só, você vai colocar para um saco de cimento, você vai botar 2 padiolas de areia, 3 padiolas de brita. Então são as padiolas que são as... Sim? Alguém falou alguma coisa? Professor? Sim. Essa aula você vai gravar também, né? Essa aula está sendo gravada. Beleza, valeu. Então é necessário que a gente passe para a obra uma forma de medir que seja mais precisa possível. Não vai medir na pá, não vai medir no balde, né? Tem que medir em alguma coisa que a gente conheça o volume. Então a gente desenvolve as padiolas, que é um caixote, mas com medidas que vão representar o traço, né? Então a gente abastece a betoneira com a padiola de brita, abastece a betoneira com a padiola de areia, abastece com cimento, coloca a água que é necessária para a mistura e usa a energia da betoneira para fazer o amassamento e
a gente abastece o carrinho de concreto, que a gente chama jirica, ou carrinho de mão, ou qualquer recipiente, ou a própria grua, que vá transportar esse concreto dentro da obra, o concreto fresco. Então, o objetivo nosso aqui é definir quais são essas medidas, transformar aquele traço para o 20 MPa em medidas que a obra consiga fazer. Então, vamos lá. O cimento é o mais fácil. Na verdade, o volume do cimento será correspondente a um saco de cimento. Ou seja, para facilitar a obra, a gente vai passar para a obra que só para cada saco de cimento você vai colocar tantas padiolas de areia e tantas padiolas de brita e tanto volume de água. Então, o mais fácil é o cimento. O cimento já está determinado, é uma medida padrão para a obra, um saco de cimento, tá? Então, mas só de curiosidade aí, nós vamos ver quais são esses volumes aí, tá? Então, o que é um volume real? Volume real vai sair dessa fórmula da massa específica, né? Que essa letra aí, o Mi, é M sobre V. M é a massa do material, ou seja, o saco de cimento, dividido pelo seu volume real. O volume real de 50 quilos a gente pode determinar. E o volume aparente do cimento, ele é uma fórmula parecida, porém o volume que eu vou determinar não é o volume real, é o volume aparente do cimento, ou seja, o saco de cimento com os seus vazios, quantos metros cúbicos, quantos decímetros cúbicos ele tem, né? Qual é o volume dele. Pois bem, então, na sequência, a gente pode determinar então que se eu tenho a massa unitária, a massa específica é massa sobre o volume real, né? Eu posso falar também que o volume real é igual a massa sobre a massa específica. Esses valores são conhecidos. A massa do cimento, a gente sabe que é 50 quilos um saco, e a massa específica da areia o fabricante nos fornece, por exemplo, 3,10 quilos por decímetro cúbico. Então, com isso eu consigo saber qual o volume de concreto, qual o volume... É 3,15, né não? Não, depende do cimento. Tá? Você tem, tá? O CP1, CP2, CP3, a finura do cimento, cada um cimento vai ter seu peso específico, tá? A sua massa específica. Então, e a massa específica eu preciso saber para me determinar qual é o volume real de cimento que eu tenho na minha peça. Uma peça de concreto, eu estou ampliando aí para vocês. Eu tenho aqui, ó, aqui é um corpo de prova que foi serrado, onde para nós da engenharia, a gente, engenharia civil, a gente fala que não tem poros, né? Mas tem, porque a água saiu daqui e virou vazios. Aí, mas o que está aqui? Ó? Eu tenho um volume, esse volume total aqui é o somatório do volume da brita, o volume da areia e o volume do cimento que está aqui. Então, quando eu quero saber na peça, lá na viga, na laje, no pilar, eu estou tratando de volume real. Então, eu vou usar a massa específica. E por outro lado, da mesma maneira, eu posso falar que minha massa unitária é a massa do cimento, que eu conheço também, dividido pelo volume aparente do cimento. Então a massa é a mesma, 50 quilos. E qual que é a massa unitária do cimento, por exemplo, 1,10, 1,15, né? Esse é o valor. Se eu tenho a massa unitária dela, eu posso descobrir qual que é o volume do cimento considerando seus vazios. Volume aparente, então vai ser igual a massa, 50 kg, dividido pela massa unitária que o fabricante vai nos fornecer para aquele tipo de cimento. Cada tipo de cimento vai ter uma massa unitária e uma massa específica para cada um. Então, são duas coisas diferentes. Quando eu estiver tratando de volume real, eu vou estar tratando do volume lá na peça do concreto. Quando eu estiver tratando de volume aparente, eu estou falando do material solto. Esse volume aqui é diferente de que se eu considerar somente os grãos. O volume solto é maior do que o volume real. Tá? Porém, para o cimento, isso aqui é só uma... A gente vai considerar, por exemplo, que para um saco de cimento, a massa unitária é 3,10 e a massa
é a massa específica, 3,10 kg por decímetro cúbico, e a massa aparente, 1,4 kg por decímetro cúbico. Então, qual que vai ser o volume real? O volume real do cimento para um saco de cimento vai ser a massa dele, que é 50 kg, dividido pela sua massa específica, 3,1 kg por decímetro cúbico. Ou seja, um saco de cimento, eu consigo, na proporção de cimento, preencher 16,13 decímetros cúbicos de volume real. E para o volume, e qual é o volume aparente desse cimento? Tá? Ou seja, de ordem de grandeza a gente vai sempre ouvir que um saco de cimento dá 16 litros, que é 16,13 decímetros cúbicos. Isso aí vocês vão ouvir várias vezes, ó, quanto que dá um saco de cimento? 16 litros. Mas é 16 litros de volume real. Tá? E o volume aparente do cimento? Mesma coisa, 50, porém a gente divide pela massa unitária. A massa unitária é que tem relação com o volume aparente. Então, meu volume aparente vai ser 35,71 decímetros cúbicos. Então, ou 35 litros. Né? Então, 1 decímetro cúbico, 1 litro. Porém, esses volumes aqui para o cimento é importante para nós, lá na obra, a parte técnica de engenharia, os técnicos, né, para definir qual a quantidade e o traço no volume real. Mas a obra ainda, o valor que a gente passa para eles no traço é um saco de cimento. 16 litros ou 35 litros, para a obra não faz sentido, eles assim, não têm esse entendimento. A gente vai desenvolver o nosso traço em volume para um saco de cimento, que é a referência. Então vamos para o passo da areia, tá? A areia, ao reter umidade, aumenta de volume devido a essa própria umidade. Lá a gente já corrigiu o traço devido à água retida pela areia no item 5. A gente fez o passo 5, antes de definir o traço, a gente fez a correção do volume da areia. Tá? Sabendo que o volume da areia úmida é maior que o volume da areia seca, devemos considerar esse aumento na hora de se dosar a areia. Esse aumento de volume é chamado inchamento e é representado pela letra I, que é uma fórmula que a gente vai passar para vocês. Então, o que a gente quer dizer com vocês? Para vocês, eu tenho que volume real da areia é a mesma coisa, é a massa unitária é igual a massa sobre o volume real, e o volume aparente da areia é a massa sobre o volume aparente. Né? Então, a massa unitária da areia é massa sobre o volume aparente. A massa específica é massa sobre o volume real. Tá? Então, a gente sabe que a areia seca com a umidade, ela incha. Né? Então, se a areia ela é massa sobre volume, eu posso falar que meu volume real também é massa sobre a massa unitária. Eu só tirei a massa unitária daqui, veio para cá e o volume subiu. Então, eu tenho que o volume, se eu precisar do volume real da minha areia, é massa sobre massa específica da areia. Tá? E se eu precisar do meu volume aparente, vai ser massa sobre a massa unitária da areia. Então vamos ao cálculo aqui. Então a massa unitária da areia tem a ver com a areia solta. E a massa real, e o volume real e a massa específica, o volume real eu estou referindo qual o volume de areia que está presente no concreto, lá na parte. Quanto de areia que eu tenho aqui nessa argamassa aqui? A argamassa está endurecida, mas eu tenho areia aqui dentro, ela ocupa um espaço. Eu preciso de saber o volume das minhas peças de concreto, eu vou somar o volume de cimento, o volume de areia, o volume de brita, o volume de água, o total deles vai me dar esse total aqui, eu desconsidero os vazios. Porém, a areia na obra, ela, quando eu vou definir o traço, botar na betoneira, ela está solta. Então, eu vou usar a massa, o volume aparente dela, que é a massa unitária sobre massa específica. Então, quando eu estou falando de volume aparente, eu estou falando de volume solto. Quando eu estou falando de volume real, eu estou falando de quanto
a areia ocupou dentro da minha viga, tá? Então, nós vamos ao cálculo aqui, então. Vamos considerar que a nossa massa específica da areia é 2,65 kg por decímetro cúbico. Esse é um dado de entrada do trabalho. Quem que fornece isso? Se o fornecedor da areia não nos fornecer, nós temos que fazer um ensaio no laboratório e definir qual que é a massa específica dela e qual que é a massa unitária. Tá? Então, nós temos que fazer esse ensaio antes de fazer a nossa dosagem. Nós definimos lá no exercício que o traço em massa era 1 para 1 kg de cimento, é 1 para 1,558, para 2,542, para 0,51. Então, qual que é o meu volume real de areia? Tá? Nós vamos tratar da areia. A areia está na segunda parcela do nosso traço. Sempre a sequência é essa: cimento, areia, brita e água. Falei lá aqui no slide anterior para vocês que o volume real é massa sobre a massa específica da areia, ou seja, o 265. Então, qual que é o meu volume real da areia? 1,558, que é o meu traço. Nós estamos fazendo o nosso traço para um saco de cimento, ou seja, para 50 kg de cimento. Então, é 1,558 vezes 50 kg de cimento. Esse valor 50 aqui, ó, esse valor 50, ele é um saco de cimento, é a nossa referência. Primeira parte do traço é o cimento, a gente já definiu que é 50 quilos. Agora nós vamos definir a areia. Então, nós estamos definindo para um saco de cimento também. Então, é só multiplicar 1,558 por 50, dividido pela massa específica da areia, que vai ser igual, fazendo essa conta aqui, o quilo, eu vou cortar com quilo aqui, ó. Então, meu volume real vai ser igual a 29,4 decímetros cúbicos. Então, ou seja, 29 litros, 29,4 litros de areia em volume real. Mas eu preciso do volume aparente também. O que é meu volume aparente? É a massa sobre a massa unitária. Qual que é o nosso traço? Nosso traço, né, 1,558. Para me definir a massa, eu tenho que... São 50 quilos mais multiplicado por 1,558. Esse é o meu traço. Então, na parte do traço aqui da areia, vai dar e divido pela massa unitária, que eu estou querendo descobrir o volume real. Então, eu vou ter um volume real de 48,69 decímetro cúbico ou 48,69 litros. Tá? Então, e, na verdade, esse é o valor ao qual eu tenho que ter atenção. Tá? Então, o volume aparente da areia seca. O volume real na produção do concreto só interessa para quem definiu quantos metros cúbicos, ou seja, o técnico que mediu o volume lá na obra do pilar, viga e laje a ser concretada, ele tem que saber transformar em volumes aparentes. Na produção do concreto, eu vou determinar minha padiola para que eu tenha 48,69 litros de areia para um saco de cimento. Então, meu traço da areia, a princípio, já está definido. Ocorre que... Professor? Sim. A gente sempre vai observar, nesse caso aqui, nessa situação, o volume aparente. É o que interessa para a gente agora. O que interessa para a gente, para definir a padiola lá, falar lá para os ajudantes que vão produzir o concreto lá, né? O pessoal, os serventes. Ó, você vai encher tantas padiolas de areia. Essa padiola de areia, a areia que está ocupando ali é um volume aparente. Então, é o volume aparente que a gente vai observar, tá? Ah, sim. Para me definir o traço ali, tá? Bom, então, definimos da areia. Ocorre que na areia, esse traço que nós fizemos aqui, nós estamos falando volume aparente de areia seca.
tá? Volume aparente de areia seca. Nosso traço que nós definimos lá, apesar é mais seguro, a gente sempre partir do traço seco. Apesar da gente ter corrigido lá ele para úmido, e para água isso vale, mas para areia o inchamento é que define o volume. Então agora nós temos que tratar do inchamento. Quanto que essa areia seca ela inchou, né? Ela seca tem um volume, quando ela umedece ela vai ter outro volume. Então nós vimos que no semestre passado nós fizemos esse ensaio aqui, onde a gente pegou a mesma quantidade de areia e a gente colocou foi umedecendo a 3%, a 5%, e nós percebemos que a areia altera o seu volume. Então aqui nessa foto aqui, não é a foto do nosso ensaio, mas aqui nesse ensaio aqui, para a mesma massa de areia, vamos supor que tivesse 200 gramas de areia aqui, tem 200 gramas de areia aqui, 200 gramas de areia aqui, 200 gramas de areia seca. Quando eu adicionei água, ela inchou, tem outro volume. Adicionei mais água, saí de 3% para 6%, saí de 3% para 6%, ela aumentou ainda mais de volume. Ou seja, esse ensaio serve para falar que quanto maior a umidade, até um determinado ponto, maior vai ser o volume da areia. Aí, a partir de algum determinado ponto, ela vai diminuir de volume de novo. Isso que nós vimos no ensaio lá o ano passado. Então, ou seja, se eu sei que minha areia incha com a umidade, que ela tem um volume diferente, e minha traço em massa, eu estou tratando de areia seca, eu tenho que definir qual vai ser o meu volume da areia úmida. Então, o que é o meu volume da areia úmida? Ou seja, o valor do inchamento. O valor do inchamento da areia úmida, né? O volume da areia úmida vai ser igual ao volume da areia seca, mais a parcela de inchamento que ela tem. Ou seja, quantos por cento ela incha. O ensaio de laboratório é que define quantos por cento que ela vai inchar. Então, é uma parcela de areia seca mais um percentual quando ela está úmida, é que ela vai inchar. Tá? Então, qual que vai ser o nosso volume? No nosso dado do trabalho aqui, a gente está considerando que o inchamento desta areia que nós estamos usando, ela é de 25%. Isso é um dado do trabalho. Então, o meu volume de areia vai ser 48,69 decímetros cúbicos, que é o que a gente calculou agora há pouco ali. A gente falou que a nossa areia seca, ela tem um volume de 48,69 decímetros cúbicos. Isso é o que a gente acabou de calcular ali. Mais 25%, que é isso aqui, esse 0,25 é 25 dividido por 100. Desculpa a letra aí, pessoal, porque no mouse é difícil de escrever. Esse 0,25 aqui é 25 por 100, vezes percentual da areia, o valor da areia seca, que é 48,69 decímetros cúbicos. Então, meu volume de areia é 48,69 mais 12,17 decímetros cúbicos. Esse 12,17 é 25% do volume da areia seca. Então, na verdade, a minha areia do meu traço, para mim estar fiel ao meu traço de concreto, eu não posso dosar os 48. Eu vou ter que dosar 60,86 decímetros cúbicos, ou 60,86 litros. Então, minha areia está definida aqui. De areia de cimento é um saco de cimento e areia 60,86 litros. Para um saco de cimento eu preciso de 60,86 litros, partindo do princípio que a minha areia tem 5% de umidade e que o inchamento dela é 25%. Tá? Então esse é o volume ao qual eu tenho que passar para a obra para mim definir qual que é o tamanho da minha padiola, que a gente vai fazer daqui a pouco. Então, achei do cimento, achei o da areia, agora nós temos que definir o da brita. A brita, o volume real da brita, sempre a fórmula é a mesma coisa, pessoal. A fórmula é essa que está definida aí. A massa unitária, ela é igual a massa específica
ela é igual a massa sobre volume. Esse volume aqui é um volume real. E quando eu vou tratar de volume aparente, eu estou tratando de massa unitária. Então, minha massa unitária é igual a massa sobre o volume. Esse volume aqui é o volume aparente, ou seja, considerando todos os vazios que estão dentro da minha brita. Então, vamos calcular o volume da brita. Se a minha massa unitária é massa sobre volume, eu posso passar esse volume para cá e a massa unitária para cá. Eu vou ter que meu volume real é massa sobre a massa específica. Então, ou seja, o que eu estou definindo aqui quando eu calculo esse volume real? Qual é o volume que a brita ocupou efetivamente na minha peça de concreto, quando eu estou tratando de volume real. Porém, meu volume aparente, que é o que eu vou definir minha padiola, eu uso a massa unitária. Então, meu volume aparente é igual, se a minha fórmula é essa, eu passo o volume para cá e a massa unitária para cá. Meu volume aparente é massa sobre a massa unitária. Então, desta fórmula aqui é que eu vou tirar o meu volume aparente da minha brita. Então, nós definimos lá no traço. Estou só repetindo o traço em massa que nós definimos lá. Então, no traço, qual que é a minha brita? Aqui eu tenho o meu cimento, aqui eu tenho minha areia, aqui vai estar minha brita. E aqui é minha água. E no dado do problema eu tenho que minha massa específica da areia é 2,60 kg por decímetro cúbico. Para essa areia de estudo nosso aqui, cada areia tem sua massa específica, é preciso que o laboratório defina isso. E a massa unitária, 1,45 kg por decímetro cúbico. Também o laboratório tem que definir isso. Nós fizemos esses ensaios no semestre passado, quando nós tratamos de agregados. Meu volume real, então, é o quê? Massa sobre massa específica. Então, meu volume real é o quê? Meu traço é quanto? Qual que é a minha massa? Minha massa vai ser, se é um saco de cimento, se para 1 kg eu tinha 2,54, para 50 quilos eu multiplico por 2,54. 2,542 vezes 50, dividido pela massa específica da areia, 2,60 kg por decímetro cúbico. Quilo aqui eu vou cortar por quilo, vai sobrar só o decímetro cúbico. Então, meu volume real da areia, 48,88 decímetros cúbicos ou 48,88 litros. Também é importante para me saber qual o volume real na peça concretada. Mas na produção, esses 48,8 decímetros cúbicos aqui, o volume aparente dele é diferente. E qual que é esse volume aparente? O volume aparente, ele é igual a massa, que é a mesma coisa. Qual que é a massa dele? A massa não muda. Eu preciso no traço de 2,542 para 50 quilos. O que vai mudar é minha massa unitária. Minha massa unitária é 1,45 quilos por decímetro cúbico. Então, o meu volume real aqui é 87,66 decímetros cúbicos ou 87,66 litros. Esse volume aqui é o volume que eu tenho que passar para a obra, porque a obra tem condições de medir em volume, ela não tem condições de medir em massa. E o volume real para a obra não faz sentido. Eu tenho que informá-la qual é o volume aparente correspondente ao volume real que eu preciso. O volume real está lá na peça, na geometria da peça. Qual que é a dimensão, o volume da viga, qual que é o volume da laje, qual que é o volume do pilar. Meu volume real. Eu tenho que traduzir esse volume real para o volume aparente. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. E a água? A água, ela é o mais fácil, que a relação ela é direta. No caso da água aqui, o que eu tenho que fazer? Parte da água já está na minha areia, né? Então, eu tenho que usar da água no traço corrigido da umidade. Parte da água está aqui na minha areia.
Então o 0,51, na verdade, isso aqui a gente já calculou lá na semana passada. A gente calculou que 0,51, com 5% de umidade, eu tiro 5% da água do 0,51, passo para a areia e minha água 0,43 quilos. Então o meu volume real que eu vou medir na obra é massa específica, é a massa sobre volume. No caso da água, eu não tenho um volume aparente, porque não existe vazios dentro da água. Você pode falar assim, professor, mas eu já vi que o pessoal fala que tem volume aparente na água. É porque, para nós aqui, a gente considera que a água ela está sempre a uma temperatura padrão e então o volume dela não vai se alterar. Mas se eu for lá e ferver a água, ela vai aumentar de volume, mas não é o nosso caso, a gente não considera isso, tá? Então, para minha água, meu volume é igual a massa sobre a massa específica da água, que é, qual que é o meu traço? 0,43 vezes, para quanto 0,43? Aqui está para 1 kg, mas eu quero para um saco de cimento. Um saco de cimento, que é 50 quilos. 50 quilos. Então, 0,43 vezes 50 quilos, que é um saco de cimento, dividido a massa específica da água é 1 kg por decímetro cúbico, ou seja, meu volume de água é 21,5 decímetros cúbicos, ou, se eu quiser, 21,5 litros de água. Então, nós já temos aí, gente, o traço em volume para um saco de cimento, a quantidade de água, a quantidade de areia e a quantidade de brita. Então, nós calculamos até agora que para um saco de cimento, eu preciso de 60,86 litros de areia, 87,66 litros de brita e 21,5 litros de água. Tudo bem até aqui para vocês? Conseguiram acompanhar? Tudo bem. Agora, isso tudo vai gerar quantos metros cúbicos esse saco? Então, você vai... Esse traço vai gerar um volume. Isso não importa, né? Não, importa sim, a pergunta ela é pertinente. Mas quantos metros cúbicos? É o volume real do cimento, mais o volume real da areia, mais o volume real da brita, mais o volume real da água. A gente já calculou esses volumes reais ali. Eu só não trouxe para cá, mas ele já está calculado. Ele é pertinente, que é o que eu estou falando. O volume real é a geometria do pilar, da viga e da laje. Eu tenho que traduzir isso para um volume aparente, que é o que eu fiz aqui. Tá certo? Agora, assim, olhando aí, será que a obra consegue definir, medir 60 litros lá? Medir 87,66 litros com precisão? Medir 21,5 litros com precisão? O número já está fazendo sentido para a obra? Eu acredito que algum sentido faz, mas se eu falar para o pedreiro, bota 60, para o ajudante lá, bota 60, para um saco de cimento você bota 60 litros de areia, 87 litros de brita e 21 litros de água. Ele vai saber? Ele, né, não sei querendo menosprezar, né, mas não é ele que tem que definir essas medidas, né? Nós é que temos que definir um método, uma maneira de dimensionar com precisão, porque a gente tem que atingir o FCK de 20 MPa no caso do nosso exercício aqui. Até que 60, 87, 21, menos mal. Mas as trações é que são mais problemáticas, né? Isso, então e na verdade nós não vamos fazer um traço só, né? Nós vamos fazer... Você não pode usar lata de tinta não para fazer isso? Porque a lata de tinta já tem 18 litros, né? Então, mas só fazer a conta. E se ela amassar? Ela tem 18 litros, mas se você precisa de 60, ela tem 18. Então 18 mais 18 dá 36. Mais 18 vai dar quanto? Faz a conta aí. Então, e aí a fração? E a fração? Como que ele vai medir na lata aquela fração? Mas aí não arredonda para mais não, professor? Não, para mais não. Se você arredondar para mais,
Você está aumentando o volume do seu concreto com uma relação de cimento menor. Se você tiver dúvida, você vai manter o saco de cimento e diminuir o restante. Você vai consumir mais cimento. Tá? Você não pode arredondar para mais. Então, mas e a lata? O volume aparente, né? Volume aparente. E a lata lá, ela pode amassar. Se você amassar a lata, ela vai continuar tendo 18 litros? Ela não vai ter 18. Eu sei que a prática das obras caseiras é dessa maneira. Vai lá com a lata e faz isso. Mas não é a ciência do negócio. Nós não podemos... Mas geralmente se faz com carrinho também, né? Para tantos carrinhos, para não ser com saco de cimento. Isso, você tem que cubar um carrinho. Né? Você vai lá no carrinho, você tem que saber quantos litros tem aquele carrinho. Pode fazer isso? Na prática, geralmente nas obras pequenas faz desse jeito, né? Faz desse jeito, mas aí você está sempre exagerando um pouco, porque a sua precisão não é ideal. Pensa bem você fazendo uma estaca de fundação desse jeito. Qual que é a certeza que você tem que seus volumes estão corretos? Você tem que ter as medidas. Estou batendo papo aí enquanto eu vou ali no banheiro. 2 minutos. Corre lá, José, corre lá. Então, imagina aí, vocês. Então, a lata tem 18 litros? Você vai lá, mede a lata, pode ser que ela tenha 18 litros, mas com o uso, ela vai amassando. E se ela amassa, você está alterando o volume dela. Aí a sua medida passa a não ser mais precisa. Então, não é assim que a gente faz, tá? Como que nós vamos fazer? Nós vamos transformar tudo isso... Acho que eu... Voltei aqui, peraí. Nós vamos transformar tudo isso aqui de uma maneira que a obra consiga dimensionar. Sem eu falar para ela em litros, eu só vou falar para ela cimento e padiola. Tantos de cimento e tantos de padiola. E tanto de água. Como é que eu faço isso? Então, seu Josias, já voltou aí, não? Ainda não, né? Bom, gente, vocês concordam em esperar um pouquinho ou segue? Pode aguardar aí, professor. Vamos esperar um pouquinho. Vamos esperar. Então deixa ele dar o sinal aí. Enquanto isso... Pode aguardar, porque ele sempre, quando no final da aula, ele faz atividade e eu entendo. Professor, em relação à aula da semana passada, eu gostaria de te agradecer pelo senhor ter ficado até tarde com a gente. E, querendo ou não, me explicando tudo direitinho, e eu aprendi a matéria. Muito obrigada. De nada, meu papel é esse aqui, eu estou à disposição de vocês, antes, durante e depois. O depois, nunca, às vezes é na hora, às vezes eu atraso um pouquinho a resposta. Mas eu sempre respondo quem me pergunta. Eu tento responder, às vezes eu não consigo ver um WhatsApp na hora, vejo depois, quando eu vejo e posso, eu respondo. Às vezes eu tenho preguiça mesmo de perguntar, mas na aula eu querendo dizer que foi muito produtiva para mim. E eu até aprendi a gostar, já era uma matéria que eu gostava. Não entendia, mas eu gostava. Obrigado pelo retorno aí, isso é bom, sabe? Voltei. Voltou, Josias? Voltei. Uma pergunta, aquele método que você passou a aula passada, ela pode ser usada ou só em caso de dosagem experimental? Na verdade, a rigor... Aquele passo a passo. Não, aquele passo a passo ele é real. Ele, se quiser usar ele na vida prática, ele é real. Para obras pequenas, de não muito vulto, você pode usá-lo, que ele vai dar o FCK. Agora, quanto mais existem métodos mais elaborados, onde a gente pode economizar um pouco mais no cimento, seguindo outros critérios, tá? Porque nós estou dando um critério básico para vocês. Porém, na vida prática, às vezes eu preciso de um concreto mais fluido ou um concreto mais seco, e isso vai alterando. Mas o passo a passo é esse aqui, a lógica, a espinha dele é mais ou menos essa. Vai ter uma variação. Uma hora eu vou calcular pelo slump, uma hora eu vou calcular pela massa seca, tá? Mas o importante, assim, até o traço em massa a gente tem que saber, só que a obra não conhece a linguagem da massa, ela conhece a linguagem do volume. E é isso que nós estamos fazendo até aqui agora. Então, como que eu vou transformar esse meu litros, 60,86 litros, de modo que a obra não sofra lá uma dúvida, né? Então, de modo geral, a gente usa
artefato sofisticadíssimo aí, que é um caixote com 2 alças, tá? Mas com medidas precisas, tá? A partir do volume da areia e brita, são determinados recipientes para dosagem desses materiais. Normalmente são usadas as chamadas padiolas, que é essa figura que está aí, tá? Que possuem base, dimensões fixas e altura variável. Ou você pode variar, no nosso caso aqui, eu preferi, no meu exemplo, eu vou estar variando na altura e vou explicar por que eu estou variando a altura. Aliás, eu estou variando a largura. Eu mantive fixo a minha altura e estou variando o comprimento e a largura. Recomenda-se que a altura da padiola não exceda 0,35 a fim de facilitar o manuseio do operário na obra. Se ela ficar muito funda, às vezes é difícil do material sair de dentro, não é muito fácil. Então, eu tenho que definir, então, gente, uma padiola com dimensões que eu consiga fazer o traço. Porém, eu vou ter que fazer uma padiola para areia e uma padiola para brita, tá? Não vai ser uma só para os 2 casos. Então nós vamos partir agora. O que eu levo em consideração quando eu vou dimensionar o meu concreto? Essa imagem aí que vocês estão vendo é de uma betoneira. Ela pode ter esse equipamento aqui atrás, que a gente chama de carregador, onde eu vou botar os agregados aqui dentro. Essa pá aqui, ela desce, a gente coloca o material nesse nível aqui e ela sobe e enche a betoneira. É um carregador, é um acessório da betoneira. Ou eu vou ter que abastecer a betoneira eu direto na boca da betoneira. Então eu tenho que saber qual o equipamento que eu vou usar, tem que descobrir se tem um carregador ou não, e importante para mim é definir essas larguras aqui, ó. Não posso fazer um caixote mais largo do que a boca da betoneira ou a boca do carregador. Se for mais largo, vou ter dificuldade de botar o material aqui para dentro, vai cair material, vou ter perda. Então eu tenho que saber qual que é essa dimensão, tá? Então eu tenho que ir no fabricante, vou lá na minha betoneira, tiro a medida e vou fabricar minha padiola. Normalmente ela tem em torno de uns 50 centímetros de largura, uma betoneira de obra grande, de 520 litros, por exemplo. Nós temos uma betoneirazinha que nós vamos fazer o concreto no nosso laboratório lá, ela é de 300 litros e ela tem a boca um pouco menor. Mas eu vou partir dessas medidas aqui. Eu faço pelas medidas que eu quero e confiro se cabe eu jogar o material aqui dentro. Então vamos na sequência. Vamos fazer a padiola primeiro para areia, tá? A areia a gente definiu que ela corrigida, né, pelo inchamento, que a gente vai usar, precisa de 60,86 litros. O saco de cimento já está definido, sempre vai ser um saco de cimento. 1, 2, 3, 4, 5 quantos eu precisar, porém eu vou sempre nessa relação. Para cada saco de cimento, 60 litros,86 de areia. Então vamos considerar essa areia é areia seca com inchamento. Então estou falando da areia úmida, né? Um volume aparente diferente. Então, detalhamento da padiola, seguindo aí. 50 quilos de cimento, né? Para um saco de cimento vai dar 50 quilos. Essa areia, ela vai me dar 81,79 quilos. Tudo isso a gente já definiu lá atrás, tá? E minha brita, 127,1 quilos e 21,605 quilos de água. Por que eu preciso de saber a massa? Porque eu tenho que saber quem vai transportar isso é um operário. Então eu tenho que saber se ele consegue carregar isso de uma vez só. Para um saco de cimento eu consigo carregar 80 quilos de areia, eu consigo carregar 127 quilos de brita, porque apesar de ser em volume, o volume pesa, né? Então o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar num equipamento, num caixote, numa padiola, que eu consiga, com 2 alças, transportar. 80 quilos, na verdade, a norma já fala que acima de 50 quilos eu preciso de 2 pessoas para carregar. Se for lá na NR18,
um saco de cimento é proibido na obra uma pessoa só carregar. Eu preciso de 2 pessoas ou então um equipamento, uma paleteira para poder transportar o cimento. Então nós vamos dividir essa massa em 2, 3, quantos for necessário. Tá? Acho que dividindo em 2, 40 quilos vai ser o suficiente. A gente consegue. 60,86 litros então. Tá? É o volume da minha areia. O que é o volume da minha padiola? Para me definir a minha padiola, eu tenho minha altura, minha largura e meu comprimento. Então está aqui meu L, que é a largura, meu comprimento e a altura da minha areia, do meu caixote. Então, o volume da padiola, 60,86, a princípio a gente entendeu que é muito para uma pessoa só carregar, então nós vamos dividir ela em 2. Então, ou seja, 60,86 dividido por 2, eu vou fazer um caixote para 30,43 litros. Ou seja, para cada saco de cimento, eu vou ter que usar 2 padiolas. Tá certo? Porque eu dividi o meu volume em 2. Para poder facilitar o manuseio na obra. Então, eu vou fixar o H aqui, esse H, em 30 centímetros ou 3 decímetros. Estou passando para decímetros porque a gente definiu em litros, definiu em decímetros. Então 30 centímetros é a mesma coisa que 3 decímetros. Por que eu defini os 30? Porque uma tábua tem uma largura a largura da tábua padronizada, ela é de 30. É claro que eu não só tenho tábua de 30, eu tenho tábua de 10, de 15, de 20, de 25 e de 30. Mas eu estou considerando que as tábuas que eu comprei foi de 30. Então, que aí eu já vou fixar a altura em 30 e eu evito um corte na madeira. Eu vou, a nível de produtividade, é só eu pegar, eu já tenho essa altura aqui, que é a altura dos 30 centímetros ali. Né? E meu fundo vai ter que ser mais, passar por baixo aqui. Eu vou fazer o meu fundo, isso aqui seria meu fundo, pegando aqui, por exemplo. Então, estou definindo a minha altura. Tá? Então, meu volume da padiola é 30,43 decímetros cúbicos, que é a metade dos 60, né? Então, a gente está dividindo aqui, ó, é 60, eu preciso de 60, mas não consigo transportar 60. Vou transportar 30,43. Estou definindo que minha altura é 3 decímetros, 30 centímetros, tá certo? Então, se eu fixar a minha altura em 30 centímetros ou 3 decímetros, eu tenho aqui meu volume total, que eu preciso, 30,43, é igual largura e comprimento e os 3 centímetros aqui. Se eu pegar esses 3 que está aqui multiplicando e passar para lá, dividindo, eu vou ter essa fórmula aqui. LC, está aqui essa primeira parcela, ó, LC, largura e comprimento é igual a 30,43 dividido por 3. Então, decímetro cúbico, eu corto com decímetro, fiquei decímetro quadrado. Então, minha largura vezes o comprimento, que é uma área, é igual a 10,14 decímetros cúbicos, decímetros quadrados. Então, já tenho uma medida 30 e tenho uma área do meu fundo. Meu fundo tem que ter 10,14 decímetros quadrados. Tá? Bom, continuando, se meu fundo, que é largura e comprimento, eu tenho 10,14 decímetros quadrados, e se eu fixar o C aqui, o comprimento, em 40 centímetros ou 4 decímetros, eu vou ter a minha largura, não é isso? Então, se eu fixar o meu comprimento em 4, eu tenho que LC, o L vezes o C eu fixei em 4, vai ser igual a 10,14 decímetros quadrados. Se eu pegar esse 4 e passar lá para dividindo, eu vou achar meu L aqui. Então, meu L vai ser igual a 10,14 decímetros quadrados, dividido por 4 decímetros. Decímetro com decímetro eu corto, com decímetro quadrado eu corto, vai sobrar só decímetros. Então, eu tenho que meu L é igual a 2
25,535 decímetros ou 25 centímetros, 25,35 centímetros. Então, como é que ficou minha padiola de areia? Minha padiola de areia ficou... Sim. Eu não entendi por que você colocou 4. Porque é 4 centímetros. Porque que... Não, 4 decímetros, né? Ó, vamos voltar aqui, ó. Vou voltar aqui para não ter dúvida. O primeiro passo, eu defini a minha altura em 30. Certo? Então, quando tudo bem. Tudo bem. 30 centímetros é igual a 3 decímetros. Tudo bem? Sim. Então, L, largura, comprimento, vezes 3. L vezes C, 30, dividido por 3, que o 3 estava aqui multiplicando, foi para lá dividindo. Então, eu fiquei que o L vezes C, 10,14 decímetros quadrados. Eu não tenho uma dimensão aqui. Eu tenho minha área de fundo. Meu fundo do meu caixote tem que ter 10,14 decímetros quadrados. Certo? Estou transformando volumes em medidas unitárias, em medidas lineares, para montar meu caixote. Então, eu defini aqui ó, meu LC, né, que estava calculado, 10,14. Então, eu estou fixando aqui o meu comprimento em 40 centímetros. Por que eu fixei em 40 centímetros? Porque eu achei que 40 centímetros é uma medida boa para me fazer um caixote. Não tem ciência. Então você viu essa medida. Não tem ciência. Professor? Sim. E tanto faz você definir os 40 centímetros do L, quanto você definir também o C. Sim. O comprimento, e depois sobraria a largura, o L. E eu estou definindo o comprimento mesmo. O C é o meu comprimento aqui, ó. Mas eu vou ter que, partindo do volume, eu vou vendo o que me interessa. Bom, se eu tenho uma tábua que é 30 centímetros, então eu já vou fixar minha altura em 30. Então, é uma medida a menos. Eu usando aquela, eu cheguei na área do fundo do caixote. Se eu tenho a área do fundo do caixote, que é 10,14, então eu estou estabelecendo aqui os 40 centímetros, porque eu acho que 40 centímetros é um bom tamanho de caixote e é uma medida inteira. Então eu tenho 30, que é uma medida inteira, e tenho os 40, que é uma medida inteira. Eu estava querendo dizer o seguinte, em vez de você estabelecer, entendeu, os 40 centímetros, você invertesse, fosse lá no L, estabelecesse o L. Pode. Tanto faz. Tanto faz. Tanto faz. Eu estou só seguindo uma lógica, mas assim, o volume de caixote são 3 medidas. Eu defini a primeira pela largura da tábua que eu tenho. Às vezes eu tenho uma tábua de 20 na obra. Aí eu vou botar minha altura de 20, por exemplo. Estou definindo a de 30. Tá? Isso não é uma regra fixa, não. Então, quando eu defini que meu comprimento era 40 centímetros e 40 centímetros corresponde a 4 decímetros, então eu coloquei aqui, ó, que é a largura vezes o 4, comprimento de 40 centímetros, que é 4 decímetros, é igual a 10,14 decímetros quadrados. Então, meu L vai ser igual a 10,14 decímetros quadrados dividido, 4 estava multiplicando, passa para lá dividindo, eu vou ter uma altura de 2,535 decímetros ou 25,35 centímetros. Ah, sim, agora eu entendi. Entendeu? Ficou mais claro. Então vamos lá, agora só organizando o que a gente fez até agora. Minha padiola é largura, comprimento e altura. A minha largura eu vi que era 2,353 por 4 por 3. Essas medidas aqui lá na obra também, é difícil para a obra entender isso aqui, eles entendem em centímetros. Então, o que é meu C? Meu C é 40 centímetros. Meu L, 2,535 decímetros, então 25,3, 30 centímetros. Eu estou tirando o 5 aqui, porque na verdade vai fazer pouca diferença. Porque na obra eu não tenho como medir numa trena 25,35 centímetros. Eu consigo medir 25,3 com precisão. Essa casa aqui é estimada, eu não vou conseguir medir. Então, eu diminuo em vez de aumentar. E a diferença dá muito pouco aqui, é irrisória. E a minha altura é de 3 decímetros, ou seja, 30 centímetros. Então, a obra, ó, faz o caixote aí, eu passo para o carpinteiro. Eu preciso de medidas livres de 30 centímetros por 25,3 por 40. Então, essas são as medidas que eu passo para a obra.
caixote feito, eu tenho que passar para a produção que para cada saco de cimento eu preciso de usar 2 padiolas. 2 padiolas. Né? Não era 60, só que eu dividi ela lá na frente por 2. Minha padiola não dá 60 litros, ela dá 30,43. Tá certo? Então, achei minha padiola para areia. Agora a brita eu tenho uma medida diferente. Ó. Então, só iluminando aqui, clareando para vocês, para um saco de cimento, 2 padiolas de areia. Tá? Para a brita, então. A brita a gente tem 87,66 litros. Também é muito para me transportar. Vou dividir em 2 também. Se eu achar que dividindo em 2 é muito, eu divido em 3. No meu exercício, eu estou dividindo em 2 aqui, tá? Mesma coisa. O volume da padiola é largura, comprimento, vezes altura. Volume da padiola, 87,66 dividido por 2 litros. Volume da padiola, 43,83 litros. Eu vou montar uma padiola de 43,83 litros. Então, o mesmo critério. Se eu fixar o H em 30 centímetros ou 3 decímetros, que é igual à largura de uma tábua de 30 centímetros, tá? Poderia ter sido outra definição, mas eu estou definindo que eu tenho uma tábua de 30 centímetros de largura, para mim evitar um corte. Não quero fazer... Ela vai ter 30 centímetros de largura aqui, ó. Desculpa aí a letra. 30 centímetros. Então, vamos lá. 43,83 litros, decímetros cúbicos ou litros, é igual a LCH. O H eu fixei em 30 centímetros ou 3 decímetros. Então, tem que 43,83 vezes L vezes C vezes 3 centímetros. O 3 está aqui multiplicando, vai passar para cá dividindo. Eu tenho que o LC, que é essa primeira parcela aqui, ó, só troquei ela de lugar aqui, mas a matemática está correta. É igual a 43,83 dividido por 3. Então, meu LC é 14,61. Então, 14,61 eu achei o fundo do meu caixote. Né? Então, eu ainda preciso de uma medida. LC, que é o fundo do meu caixote, é 14,61 decímetros quadrados. Se eu fixar o C em 40 também, eu estou querendo montar padiolas de mesmo largura e comprimento, de mesmo comprimento e mesma altura, vai variar somente na largura. Isso é bom os caixotes serem diferentes, inclusive ser marcado na obra para não misturar os dois caixotes. Então eu tenho que L é igual a 4, esse 4 saiu daqui do 40 centímetros, que eu passei para decímetro, 4 decímetros, é igual a 14,61 decímetro quadrado, o 4 estava multiplicando, passa para cá dividindo, 14,61 dividido por 4, eu vou ter um L de 3,652 decímetros, né? Ou 36,5 centímetros. Organizando tudo aqui, né, organizando a nossa padiola, eu tenho que meu volume da padiola é LCH, o L 3,652 a gente calculou, por 4 por 3. Só que eu preciso de 87,66. E minha padiola não dá metade, que eu dividi por 2 no começo. Então, eu vou passar para a produção que eu preciso de 2 padiolas. Então, eu preciso de um saco de cimento, 2 padiolas de areia e 2 padiolas de brita. Na obra, eu tenho que separar as 2 padiolas porque vocês viram que eu preciso de unidade diferente. Vai ser muito difícil eu coincidir padiolas de mesma dimensão para mim acertar meu traço. Então, eu já parto do princípio que eu vou ter uma padiola de areia. A gente costuma até fazer uma marca, escrever areia, escrever brita, para que não haja confusão na hora de fazer o traço. Isso é uma coisa importante, faz parte do controle da obra, identificar os equipamentos. Se o pedreiro ou o ajudante errar, eu tenho que facilitar a vida dele lá. Tá? Então, no final, para um saco de cimento,
nosso traço vai ser esse aqui. Um saco de cimento, 2 padiolas de areia, 2 padiolas de brita. E a água? O que eu faço com a água? A água, gente, eu vou ter que comprar um balde graduado, com graduações, ó, tem aqui, ó, para mim poder medir 25,5 litros, 21,5 litros, 21,5 litros. Não posso fazer numa lata, porque a lata amassa, então eu tenho que ter rigor na obra. Então, se eu preciso acertar o meu traço de concreto, eu preciso que ele dê 20 MPa e eu fiz todas as contas, eu tenho que dar ferramenta para a obra para que ele possa fazer as medidas corretamente. Na prática, as obras... Desculpa aí, quem? Desculpa aí. Repete aí, por gentileza. Não entendi a pergunta. Não, pode falar. Não, professor, pode falar. Eu que me enganei. Não, então tá. Esse 21,5 litros a gente definiu lá no traço, já estava calculado, né? Então eu tenho que comprar um balde graduado para me medir. Isso aqui é o mínimo que eu tenho que fazer pela obra. Eu sei que as obras aí não está aí, está medindo na lata, mas está correto? Não está. A lata tem 18 litros exato? Pode ter no dia que ela está vazia a primeira vez. No dia seguinte do primeiro concreto, ela já amassou, já não tem os 18 litros. O 18, mesmo que ela não amassasse, tivesse só os 18 litros, como é que eu vou medir 21,5 litros numa lata de 18? Boto 18 e a diferença. Não tem marcação na lata. Vocês continuam me ouvindo? Alô? Professor? Sim. Mas essa lata ela é feita de algum metal mais forte, que ela não amassa? Como é que é? Não, tem os baldes graduados, né? Eu tenho um balde graduado de plástico e tem balde graduado de metal, né? Se a gente for lá, ó. Então você pode usar um de plástico mesmo, graduado, que já funciona. O plástico deforma menos que uma lata de tinta, entendeu? Aham. Tá? Então, vamos voltar aqui. Só para... Professor, Oi. como é que eu sei que meu traço vai atingir o DPA que eu quero no final daquela dia? Como é que eu meço? Peraí, ó, vocês estão vendo a minha tela aí, né? Balde graduado. A gente tem vários baldes graduados no mercado aí, metálico e de plástico. Então, mas a obra, vocês estão vendo aí, consegue ver? Sim, estamos vendo. Então eu posso comprar um balde de plástico, graduado, ó, tem graduação de litro em litro e tem graduações menores de litro e litro e meio, litro e litro e meio. Quanto mais rigoroso eu quiser ser, melhor eu tenho que ter minha graduação, tá? Então a água inclusive é mais fácil, se você conseguir resolver o problema dela. Você já tem um balde específico para ela, uma graduação e tudo. Balde graduado. É igual lá. Enquanto a brita e areia você tem que preparar ainda. As padiolas. Você tem que preparar. Você tem que montar o seu. Você tem que dar condição para a obra não errar. Se você quer ter uma obra rigorosa, com qualidade, aí tem um colega que perguntou aí sobre o concreto. Pode repetir aí? Eu não respondi a parte do concreto aí. É porque, tipo, a gente fez o concreto para a gente atingir esse DPA. Aí como é que eu sei que na obra que ele vai atingir esse DPA? Na verdade, assim, quando eu defini meu traço, meu princípio... Pessoal, quem está com o microfone ligado... Desliga o microfone, por favor. Desculpa. Pode ligar na hora da pergunta, mas desliga na hora da conversa aqui. Então, ó, voltando na resistência do concreto. O concreto que eu fiz hoje, que eu fabriquei hoje, dentro desse rigor todo que eu estou apresentando para vocês aqui, que é um rigor, eu fazer as padiolas, para que possa ter medida certa. Eu faço tudo isso para que possa atingir mesmo. Mas no dia que eu faço, eu não consigo ter certeza. A certeza que eu tenho é, se eu seguir o passo a passo, se eu seguir esses critérios e as minhas medidas saírem corretas, a chance de chegar à resistência
no meu caso aqui, nosso cálculo é de 20 MPa, aos 28 dias é de 95% de chance de eu atingir os 20 MPa. Quando eu defini lá, é 20 MPa, a gente começou lá, FCJ igual a FCK mais 1,65 desvio padrão. A gente começou assim, não foi? Então, quando eu comecei assim, eu comecei a trabalhar para que a minha resistência seja atingida. Eu tenho certeza absoluta que vai ser atingida se eu seguir esse rigor que eu estou mostrando para vocês. Tenho certeza que a gente vai atingir. Se eu deixar a obra trabalhar por si só e não controlar, a chance de errar é muito grande. Então, essa é a nossa responsabilidade. Definir o que vai fazer, conferir o que está sendo feito e verificar se o que a gente pediu para fazer atingiu o nosso objetivo. Eu tenho que acompanhar todo o ciclo, desde o cálculo do concreto, a fabricação, a aplicação, que eu posso, né, fazer também o meu concreto aqui perfeito para atingir o que eu quero, e na hora de eu aplicar, eu ser negligente na hora de aplicar o concreto. E ele pode não atingir a resistência por isso. O rigor do concreto está desde a aquisição dos materiais até a fabricação, incluindo a entrega e cura. Esse é o ciclo do concreto. Concreto na obra a gente cuida do começo até os 28 dias. A gente tem que cuidar com o máximo rigor possível. Tá? Respondi a sua pergunta? Não sei se o colega não ouviu ou não consegui responder. Bom. Afirmativo. Oi? Afirmativo. Afirmativo. Entendi. Então, pessoal, nós tínhamos um traço em massa e nós chegamos num traço em volume, um traço prático para a obra, tá? Pode seguir que ele vai dar certo. O que nós vamos fazer agora? Tá? Exercício. Vocês vão me entregar hoje. Para o concreto que vocês já calcularam, para o 25 e 30, já está pronto. Vocês vão fazer o mesmo roteiro para mim. Vocês vão definir quais são as padiolas. Vocês têm que chegar lá, quanto de padiola eu tenho que ter para cada traço desse. Vocês já fizeram o traço em massa, que vocês me entregaram hoje, de 25 e de 30. Então agora vocês vão fazer o traço em volume para 25 para 30. O que eu quero? Saber quantas padiolas eu tenho para 25 e quantas tenho para 30. Essa é a missão de agora. Para quem quiser fazer agora e ir tirando dúvidas comigo, pode ir tirando. E quem me entregar hoje, o ponto é cheio. E quem me entregar amanhã, o ponto é metade. Professor, sim. Esses slides já estão no blog? Esse slide eu não pus, vou pôr agora para vocês, tá? Nesse minuto. Tá bom, obrigado. Marcos, Sim. Aqueles exercícios que nós fizemos na aula passada, Sim. você precisa que eu envie para você? Na aula passada, sim. Tem que enviar. Vale ponto. Enviar, né? Toda a entrega nossa, a gente combina. Tem hoje até meia-noite para enviar. Eu vou bater umas fotos dele e mando para você. Tá. Beleza. Então, e hoje, a missão de hoje é fazer, partir do que vocês fizeram semana passada, entregando hoje, fazer as padiolas, tá? Então eu vou postar lá no blog agora para vocês.